Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, do médium Chico Xavier, da editora FEB. Antes da gente entrar nesse vídeo, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Esse livro está lá na minha lista de 12 livros espíritas para ler em 2023. Se você ainda não viu essa lista, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Este é o livro do mês de fevereiro, eu terminei ele agora no inicinho de março, dia 2 de março. É a minha segunda leitura desse livro, na verdade eu li até um certo pedaço, até 3 vezes, porque eu participei de uma leitura coletiva, mas não continuei. Então eu li até um certo momento com o pessoal da leitura coletiva e foi riquíssimo. Vou ver se eu volto, mas esse livro ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz. É uma coleção composta de 13 livros e este é o primeiro livro. E nessa coleção, André Luiz vai contar pra gente como foi quando ele chegou lá no plano espiritual, tudo o que ele foi descobrindo, o que ele foi aprendendo, e a gente vai vendo a transformação de André Luiz ao longo de toda essa coleção. Mas hoje a gente vai falar só deste primeiro aqui, que é o livro Nosso Lar, maravilhoso. Já tem filme também, se você ainda não viu o filme, tá chegando aqui, tem um filme excelente, assista se você ainda não assistiu. No início desse livro, então, a gente tem o prefácio com algumas informações importantes, né? Eu sempre falo para vocês, leiam o prefácio com atenção, porque traz muita informação importante. O prefácio traz muita informação sobre o livro, sobre o espírito, às vezes, que está escrevendo o livro. E aqui, nesse prefácio, se chama Novo Amigo, é um prefácio escrito por Emmanuel, onde Emmanuel está apresentando para a gente o espírito André Luiz. E aí ele fala pra gente que o nome do André Luiz não é André Luiz de verdade, então não adianta a gente procurar um médico chamado André Luiz, porque ele foi um médico quando encarnado, que nós não vamos encontrar. E ele fez isso porque sua família ainda estava encarnada, então ele tinha que preservar a sua família, e também porque na época Chico Xavier enfrentava alguns problemas com a assinatura do espírito Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X. E aí Emmanuel fala o seguinte, ele fala assim, que é por isso que ele não está apresentando aqui pra gente um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão da eternidade. Ele também fala assim, por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Ou seja, né, sua família estava encarnada aqui ainda. Emmanuel fala pra gente que ele sabe que esse não é um livro único. Já teve outros espíritos que contaram as suas experiências no mundo espiritual. E outra coisa também que ele vai falando aqui é que ele vai preparando aquela geração que recebeu esse livro, né, em primeira mão, que esse livro é de 1944. Então ele fala aqui que algumas coisas, pode ser que as pessoas vão rir um pouco, porque vai falar de tecnologias que ainda não existia naquela época. Naquela época não tinha nem celular, gente. Então, assim, e aqui já vai falar de vários aparelhos eletrônicos. E aí Emmanuel fala assim, certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Que não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Olha o que ele falou aqui, todo leitor precisa analisar o que lê. E ele também chama a nossa atenção aqui sobre uma coisa que o personagem principal desse livro, né, o André Luiz, ele também vai passar. Ele fala o seguinte, não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico.
É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. Aqui, gente, eu acredito que uma das mensagens principais do livro Nosso Lar é mostrar que existe vida após a morte e também mostrar o que Emmanuel falou aqui, né? Porque André Luiz, eu vou falar mais pra frente, né? Mas o personagem principal, que é o André Luiz, quem tá contando aqui pra gente a história, ele não foi educado espiritualmente. Então, quando ele chegou no plano espiritual, ele viu que ele não tinha aprendido sobre a espiritualidade. Ele não tinha se educado nesse quesito. E aí ele sentiu falta, e Emmanuel tá falando aqui pra gente. É indispensável cogitar do conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Depois, mais embaixo, ele falou assim, o homem precisa aprender a elevar-se. Então, acredito que a mensagem principal desse livro seja essas duas, né? Se você já leu esse livro, viu uma outra mensagem principal também, me conta aqui embaixo, vamos conversando sobre o livro. E aí, ele também fala o objetivo desse livro, o que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Olha, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. E aí ele finaliza esse prefácio com uma frase assim: precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Vocês entendem esse pedaço, gente? Quando Emmanuel fala que a gente precisa muito mais da espiritualidade, Emmanuel está falando que a gente precisa muito mais praticar, absorver as lições. A gente precisa do espiritismo, do espiritualismo, mas a gente precisa aproveitar essas lições que o espiritismo ou o espiritualismo nos traz, colocar em prática. O que vale mais é o que você conseguiu absorver e executar. Aí logo em seguida desse prefácio de Emmanuel, temos também uma mensagem de André Luiz, que se chama Mensagem de André Luiz. E nessa mensagem aqui, André Luiz está falando pra gente como é fácil desencarnar. Desencarnar, na verdade, é uma coisa muito simples. Mas não basta desencarnar para a gente resolver o problema de iluminação, né? Não é desencarnar e você já é um espírito iluminado. Gente, essa introdução aqui, né, de André Luiz, ela é riquíssima, tem muita informação. Cada linha que você parar, você reflete sobre várias coisas, mas eu vou comentar só algumas aqui, senão o vídeo vai ficar com 57 minutos, né? Horas, dias de vídeo. E outro trechinho que eu achei interessante aqui é quando André Luiz fala que ele não veio atormentar ninguém com a ideia de eternidade, porque primeiro ele precisa que os vasos se fortaleçam, né? Ele tá falando o quê? Primeiro a gente precisa ter uma base sobre o mundo espiritual para depois ter mais informações sobre a espiritualidade. Então ele não veio ofender a consciência de ninguém nesse livro. E aí ele fala que ele veio trazer algumas informações e também ajudar aqueles que têm sede de informação sobre o mundo espiritual. Então André, nesse primeiro momento, e Emmanuel também nos preparam para começar a ler este livro e nos preparando também para as lições que nós vamos encontrar aqui. Então agora vamos para a história, né? André Luiz, ele foi um médico quando encarnado e ele desencarnou porque ele ficou doente e foi parar no umbral. E aí, nesse primeiro capítulo, André tá falando pra gente o que ele está sentindo, o que ele está vendo. E ali no umbral a gente vê que ele tá sentindo muita angústia, ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele não foi educado sobre a espiritualidade. Então ele não entendia, ele não sabia o que estava acontecendo ali. Mas ele fala uma coisa interessante, ele falou assim que ele se sentia vivo, ele sentia sua respiração, ele sentia fome, sede, porém ele sabia que ele não estava mais no mundo dos encarnados. Logo nesse começo, gente, eu sempre me identifico com André Luiz. Vou ler para vocês aqui o que ele fala nesse comecinho. André Luiz fala assim: a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me.
filhos de pais talvez excessivamente generosos, conquistar meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir esse ceitil do débito enorme. Lá embaixo ele fala assim: não adestrara órgãos para a vida nova. Gente, quem não se sente André Luiz aqui nesse momento, né? Quem não se identifica com André Luiz? Porque assim, quem não está mergulhado na filosofia do imediatismo na sociedade de hoje? Acho que todos nós, né? E quem às vezes não tem a sensação de tempo perdido com a acusação da consciência. Então, eu me identifico demais com o André Luiz aqui nesse início do livro e acredito que grande parte dos leitores também. Me conta aí se você se identifica com o André Luiz. E aqui nesse capítulo 1, ele já chega deixando uma mensagem pra gente que está encarnado. Ele fala assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Então, já chega aqui no capítulo 1, dando um recado aqui pra gente. No capítulo 2, a gente vê que os espíritos que estavam ali no umbral com André ficam chamando ele de suicida, e ele fica sem entender nada. Ele fala assim: como assim, gente? Eu fiquei doente e desencarnei porque eu fiquei doente. Eu não tirei minha própria vida. E em um dia que ele estava ali sentindo muita aflição, ele estava questionando muito para quem apelar, né? Já que ele não tinha uma educação. Ele fala que ele foi um dos médicos negativistas da geração dele. Então, ele não tinha uma educação religiosa, ele não sabia a quem pedir. Mas aí tem um momento que ele ficou implorando ele muito, e aí ele começou a chorar e fez uma prece sincera, uma prece do coração, pedindo ajuda, pedindo um resgate. E aí aparece ali ao lado dele um espírito chamado Clarencio. Clarencio resgata André Luiz e o leva para a colônia chamada Nosso Lar, que é o nome do livro. André Luiz chega ali na colônia sentindo muito conforto, né? Porque imagina só, ele estava passando por cada uma ali no umbral e ele ficou lá no umbral durante 8 anos. E agora que ele foi socorrido, ele estava num lugar com uma vibração muito melhor, um lugar de paz. Então ele sente muito conforto, né? Ele fala essa palavra confortável, um conforto, alívio várias vezes no capítulo que ele é resgatado. E uma coisa que a gente já observa ali no começo é que André Luiz começa a observar lá na colônia o sol. E aí ele reparou que ele nunca tinha dado atenção ao sol. Ele nunca observou o sol e pensou no quanto de bondade o sol faz por nós aqui na Terra. Nesse capítulo, logo no início, André já manda um recado de que a gente precisa observar mais a natureza e observar o que a natureza faz pela gente. E aí, vocês já observaram o sol hoje? E ali em Nosso Lar, André Luiz também entende por que os espíritos o chamavam de suicida. André Luiz, ele pegou sífilis em um determinado momento e os espíritos falam com ele que talvez a doença não tivesse assumido proporções tão graves se o procedimento mental de André Luiz tivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Mas como não se enquadrou nisso, essa doença acabou obstruindo o intestino de André Luiz e ele veio a desencarnar. E aí eles falam uma coisa que eu quero ler para vocês aqui. Eles falam assim com o André quando estão falando para ele, né, que ele desencarnou como suicida por isso. Então ele fala assim: entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico.
E aqui, André Luiz, já no hospital, ele vai receber muitas lições e a gente vai acompanhar essas lições e aprender junto com ele. Uma das lições, por exemplo, que ele tem ali é de não falar demais de si mesmo. Clarencio, que é aquele espírito que resgatou e também é o ministro do auxílio, fala assim com ele, porque ele estava ali reclamando, né, da sua situação, falando o que ele estava sentindo. E aí Clarencio fala assim com ele: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. E aí ele fala mais um tanto de coisa aqui para André, né? Então, desde o momento que André é resgatado, ele começa a perceber que ele vai ter que mudar a sua postura mental, mudar os seus pensamentos, mudar algumas coisas nele. E aí, nesse hospital, ele começa a aprender sobre isso e a gente vai aprendendo junto com ele. E à medida que André Luiz vai melhorando, ele já pode sair do hospital e conhecer a colônia. Nós vamos conhecendo também a colônia, nosso lar, nós vamos conhecendo como funciona a administração, como é o espaço ali de nosso lar, como funciona a questão de alimentação dos espíritos, um pouco da organização, que ele percebe que é um lugar muito organizado. E algumas coisas assim que eu achei interessante, que eu acho válido trazer aqui para essa resenha, foi quando, por exemplo, o André Luiz já estava bem melhor, ele queria começar a trabalhar, ele sentia falta de ser médico. Então ele resolveu pedir um horário com o Clarencio, para pedir para Clarencio que ele pudesse atuar, né, como médico, já que ele era formado em medicina. E aí ele marca então uma hora com o Clarencio, e aí ele já acha interessante que as pessoas eram atendidas em duplas. Clarencio atendia as pessoas de duas em duas, e aí ele fala, né, no livro, que é porque assim uma pessoa pode aprender com o caso da outra pessoa, e o conselho para uma pessoa também já serve para a outra. E aí com o André Luiz, então, vai uma senhora, e essa senhora já estava em nosso lar há 6 anos, já tinha tentado várias atividades ali, e ela não gostava de nenhuma. Todo o trabalho que colocavam ela falava que era impossível, que era difícil, que era isso, que era aquilo, e ela queria, o que ela pedia era que ela voltasse à Terra, reencarnada, para que pudesse ajudar os seus filhos que ainda estavam encarnados. E aí Clarencio fala para essa senhora o seguinte, ele fala assim: que fará, pois, na Terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lar como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Aí um pouquinho mais para baixo ele falou assim: os que não cooperam não recebem cooperação, e isso é da lei eterna. É porque essa senhora, além dela não ter conseguido trabalhar, ela tinha poucas horas de trabalho, ela também não conseguiu fazer amigos, ela não conseguiu ter alguém que fale por ela, ser simpática com as pessoas. Então não tinha como ela pedir para reencarnar, porque ela mesma não cooperou com ninguém e não tinha ninguém ali que pedisse também por ela, né, que tivesse méritos. E Clarencio está falando isso aqui para ela, né? Olha, mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? E aí André, né, depois disso, ele ficou assim: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí Clarencio pergunta para ele: e aí, o que você veio me pedir? E aí ele fica sem graça e fala: ah, eu quero trabalhar, pode me dar qualquer trabalho. Aí Clarencio, né, gente, ele fala assim: não, eu sei o que você quer pedir, você quer me pedir para atuar como médico, né, exercer o que você exercia na Terra. E aí ele fala assim: como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Então, como André Luiz, gente, que tinha chegado ali no mundo espiritual agora, iria socorrer espíritos, né? Porque ele está acostumado com a medicina da Terra, com o corpo físico. Lá não tinha corpo físico. E aí Clarencio fala: como você vai atuar cuidando de espíritos? E aí ele fala mais coisa aqui para André, né? Mas aí ele fala assim: olha, mas eu não estou aqui só para puxar a orelha, não. Eu estou aqui também para te consolar.
Você sabia que a sua mãe esteve ao seu lado o tempo todo, em nenhum momento você esteve sozinho? E aí André Luiz fica sabendo que a mãe dele é um espírito mais evoluído. E também André Luiz, gente, inicialmente, quando a gente vai apresentando André Luiz, ele foi uma pessoa, a gente acha que ele foi super egoísta e tal, mas ele atendeu mais de 6 mil pessoas de forma gratuita. Porém, Clarencio fala aqui que ele não atendeu assim com o coração, ele não atendeu para ajudar, ele atendeu para fazer uma graça. Mas dessas 6 mil pessoas que ele ajudou, 15 delas ainda lembravam dele, faziam preces por ele, e essas preces também ajudaram que a equipe resgatasse André Luiz. E aí Clarencio fala para André Luiz aprender ali novas lições em nosso lar, que logo ele começaria a trabalhar. E aí, lá mais pra frente do livro, a gente, ao longo desse livro, a gente vai vendo a transformação de André Luiz e acompanhando ele em tudo que ele aprendeu. E mais na frente a gente vê, depois aqui desse dia com Clarencio, ele foi aprender novas coisas, até que ele começou a trabalhar ajudando ali os espíritos que chegavam do umbral, ele ajudava limpando, porque eles chegavam muito sujos. Então, André limpava, ajudava a limpar eles, a cuidar deles. Aí André Luiz, lá na frente, ele vê que realmente quando ele foi pedir o emprego para Clarencio lá no começo, ele não queria servir, Ele falou assim, queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Eu fiquei pensando, sabe, gente, quantas pessoas trabalham numa coisa não porque realmente quer servir, mas porque aquela profissão te dá algum status, alguma posição, te dá mais dinheiro, e tem muitas pessoas aqui na Terra assim, Outra coisa super interessante que eu queria compartilhar com vocês, eu até compartilhei no meu Instagram, se você me segue lá, você me viu falando sobre isso nos stories, É que tem um senhor que está ali nas câmeras de retificação, que é onde o André Luiz trabalhava com os espíritos recém-chegados do umbral. E é um senhor que tinha muitas crises, ele falava que ele tinha que voltar, que a família dele estava precisando dele, que ele precisava ajudar a família dele, porque a família dele, encarnada, ficava com muita angústia e enviava para o encarnado, O encarnado sentia tudo. E esse desencarnado, ele não tinha conhecimento espiritual suficiente para conseguir se desprender desse laço, aqui da Terra. Então, a família dele, mandando muito pensamento assim angustioso para ele, fazia com que ele tivesse crises e não conseguisse se recuperar. E aí Tobias, uma das pessoas que cuidavam ali, falou assim: vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Gente, vocês sabiam que a espiritualidade pode mandar mais preocupação para a família parar de pensar no desencarnado? Eu não sabia disso. Então aqui em nosso lar a gente vai acompanhando a evolução de André Luiz, como ele vai se modificando, passando de uma pessoa que nunca tinha prestado atenção na natureza para uma pessoa que observa e tira lições da natureza, como ele vai se educando, passando de uma pessoa que nunca orava para uma pessoa que ora em todos os momentos, e como ele passa a amar o trabalho que ele fazia ali junto aos recém-chegados do umbral. O livro tem muitas lições. Cada capítulo cada capítulo tem umas 3 páginas, você consegue tirar reflexões gigantes de cada capítulo. Não dá para eu falar de todos os capítulos aqui, Senão o vídeo vai ficar enorme. Já está enorme, eu acho. Mas aqui em nosso lar nós vamos ver sobre vários temas como família, trabalho, reencarnação, egoísmo, saudade. E ao longo da história nós também vamos conhecendo outros personagens, conhecendo as suas histórias. E conhecendo as suas histórias, a gente tem vários exemplos de situações e circunstâncias diferentes da vida. Aqui no YouTube já tem vídeo de pessoas que estudam esse livro, Se você tem vontade aí de estudar trecho por trecho, eu aconselho demais, que você faça esse estudo ou leia junto numa leitura coletiva, que você vai absorver muito conhecimento desse livro. Bom, como eu falei no início do vídeo, eu acredito que as mensagens principais desse livro seja de que a vida continua
e de que é necessário que a gente aprenda sobre o mundo espiritual, que a gente desenvolva o nosso espírito enquanto estamos aqui encarnados, para que quando a gente chegar do lado de lá, a gente não passe por tantas dificuldades como a Andrea Luiz passou, né? E é por isso que existem os livros também, para que a gente não precise passar por certas coisas. Sabendo a história de outras pessoas, a gente já consegue mudar o rumo da nossa própria história. E André também nos mostra que o que somos aqui é o que seremos lá, né? Então não tem esse negócio de desencarnar e virar um espírito iluminado, não tem. Seremos exatamente o que somos agora, e isso não muda. Bom, me conta aqui embaixo se você já leu esse livro maravilhoso, o final, gente, o final é lindo, 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 eu amei o final. Me conta aqui se você já leu este livro maravilhoso, o que você achou, o que você aprendeu com ele. Vamos conversando aqui sobre o nosso lar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por estar comigo até aqui, ter assistido até aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!